Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte, sejam todos sempre bem-vindos. E hoje é mais uma daquelas receitinhas caseiras que vocês adoram e principalmente uma receita inédita. Gente, eu vou ensinar vocês como fazer, olha só, verniz perolado caseiro. Olha que lindo que ficou o resultado desse verniz, maravilhoso, né? São só 3 materiais fáceis de encontrar que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Olha o resultado que lindo. E além de ensinar a fazer esse efeito pérola aqui, né, madrepérola, eu também vou ensinar como pigmentar esse maravilhoso verniz e fazer todas essas cores. Os pigmentos também são bem fáceis de encontrar e são bem variados e você vai poder ter o seu verniz perolado também colorido. Gostaram, gente, da sugestão de hoje? Se você gostou, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Então, bora lá aprender a fazer. Olha, gente, essa maravilha. Até já! Bem, gente, então vamos iniciar a nossa receita. E como sempre, eu vou trabalhar com proporções, tá? Então, eu vou usar hoje, olha só, essa colher, que ela é uma colher de sopa, ela tem 15 ml. Então, toda a proporção da receita será feita com essa colher. Mas é óbvio, né, gente? Se você quiser fazer mais, no lugar da colher, você usa um copinho, algo maior, e segue a mesma proporção, que aí dá tudo certo, tá bom? Então, primeiramente, eu vou adicionar, olha só, silicone líquido, né? A cola de silicone, que é o nosso primeiro material. E eu vou colocar aqui nesse potinho, né? Um potinho bem tampado, com a tampa bem hermética, que é bastante importante. Então, adicionamos primeiramente 1 colher de sopa de cola de silicone. Pronto, gente, ó, completei a colher, vou colocar aqui nesse recipiente. E agora o segundo material é o álcool. Para essa receita, gente, pode ser o álcool 70 tranquilamente, tá? Eu só não recomendo o álcool 46 porque ele tem muita água, mas do 70 para cima você pode usar, tá? Então, a medida do álcool é a mesma da cola de silicone, 1 colher de sopa. E agora, gente, é só misturar bem, tá? É bastante importante que a cola de silicone dissolva bem no álcool e só depois nós passaremos para a próxima etapa. E pronto, gente, olha, o ponto é justamente esse, ó, já tá bem misturado, você não sente mais a cola. Na hora que você estiver misturando e ver que está uma mistura bem homogênea, que você não sente mais aquelas pelotas de cola, aí é porque chegou no ponto, ó, ele fica assim, um ponto de fio, tá? Então, agora nós iremos adicionar o componente que vai causar o efeito perolado, né, na nossa mistura, que é, olha só, o pó perolado branco, que nada mais é do que mica, tá, gente? Esse pó é muito fácil de encontrar, você encontra em lojas que vendem produtos para fazer cosmético, é bem fácil, tem na internet, tem no Mercado Livre, ele é bem baratinho, tá? É um pozinho brilhante branco, que ele é a base desse produto aqui, ó, mica. Se você trabalha com a resina epóxi, você pode usar o pó perolado, o pigmento, né, perolado de resina epóxi, que é a mesma coisa, todos eles são a base de mica. Existe, gente, o pó perolado branco usado em confeitaria, é comestível, né? Esse eu não testei ainda, mas eu acredito até que dê certo também. Se alguém testar, depois me fala o que achou, tá? Mas esse aqui não, esse aqui é usado para fazer cosmético, inclusive se você tiver, gente, aquelas maquiagens antigas, se tiver aquela cor branca brilhante, sabe, aquela sombra, né, branca brilhante, também serve porque ela é a base de mica, aí você pode misturar no lugar, tá? Então, aqui eu vou colocar até eu sentir que essa mistura ficou num tom pérola bem bonito, tá? Aqui não tem
uma medida exata, porque vai depender muito da qualidade do pigmento, né, da mica que você adquiriu, tá bom? Então, eu vou começar colocando aos pouquinhos, não precisa colocar muito, porque ela tem um poder grande de tingimento, ó. Vou colocar essa pontinha aqui, é meia colher de café praticamente, né? E vou adicionar a nossa mistura e vou misturar bem. Aí eu vou sentir, né? Se já chegou no tom pérola que eu queria. E olha só, gente, já chegou. Né? Só com esse pouquinho, olha só que lindo, né? Esse tom pérola é a mesma coisa do verniz perolado que nós compramos, né? Que não é nada barato. Olha só, gente, que lindo que ficou, né? E agora, que nós já temos a nossa mistura básica, eu vou ensinar vocês como pigmentar, que nós podemos fazer esse verniz aqui pérola, dessa cor, e podemos fazer também vernizes perolados de outras cores, né? Que fica também bastante lindo para dar efeito nas nossas pinturas, tá bom? Então, só vou misturar aqui um pouquinho, vou preparar e já vou mostrar quais os tipos de corantes que vocês podem usar, tá? Até já! Bem, gente, agora que o nosso verniz está pronto, eu vou ensinar vocês como pigmentar e também vou fazer algumas demonstrações para vocês verem o resultado magnífico desse produto. E lembrando, gente, olha, eu fiz nesse potinho, né? Ele tem essa tampa bem hermética, então você pode guardar, tá? Não tem problema nenhum, você guarda num frasco bem hermético. Esse aqui, daqui a pouco eu vou colocar essa tampa, fechar bem, ou pode ser uma tampa de rosca, pode ser frasco de plástico, de vidro, tanto faz, não tem problema nenhum. E se depois de um tempo você for usar e sentir que ele tá um pouquinho mais grosso, é só adicionar só um pouquinho de álcool, misturar bem que ele volta, tá, gente? Então pode fazer e pode guardar. Inclusive, se você quiser tingir, você pode tingir um potinho de cada cor, né? Um frasco de cada cor e já guardar preparado com as cores, tá bom? Então, agora eu vou ensinar alguns tipos de pigmentos que vocês podem usar para deixar colorido aqui. Olha que lindo. Então, vou colocar um pouquinho aqui de cada para vocês terem uma ideia, tá? De como pigmentar. Mas assim, branco já fica lindo, né, gente? Eu adoro usar no acabamento esse tipo de verniz. Então, o primeiro pigmento que eu vou usar, que todo mundo tem em casa, é o xadrez, né? Pode ser esse da xadrez, pode ser o da coral. É um pigmento líquido à base de água e você pode tranquilamente usar. A quantidade de gotas que você vai colocar vai depender do tom que você queira, né? Então, como aqui é só uma demonstração, eu vou colocar uma gotinha só, né? Porque tem pouco produto aqui. Olha, vou colocar uma do verde também, porque eu gosto do tom de azul turquesa, né? Então, misturando o verde com azul, ele fica nesse tom bem bonito, que eu gosto bastante. Olha, e agora é só misturar. Olha que azul lindo que ficou, né, gente? Colocar mais um pouquinho, porque esse pigmento aqui é muito forte. E olha que lindo, né? Olha o tom pérola do pigmento. Muito lindo, né, gente? E você também pode usar outros tipos, né, de corantes. Olha, você pode usar, por exemplo, também a anilina, tá? Essa aqui é uma anilina na cor violeta. Qualquer anilina, tá bom, gente? Até aquela anilina para uso comestível pode usar, tá? Vou colocar só uma pontinha, porque tem pouco produto aqui. Olha que lindo, né? Coloquei aqui também mais um pouquinho do produto, porque realmente esses corantes são bem fortes. E eu tô fazendo pouca quantidade, né? Então, tem que colocar. E também pode usar, gente, olha, o pó xadrez. Sabe esse pó que a gente usa para tingir roupas, essas coisas? Ele também serve. Olha. Vou colocar também uma pontinha só, esse aqui é o vermelho. Olha que lindo esse tom, né? Um tom rosado bem bonito. Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração e vocês vão poder ver bem os tons. E outra coisa que você pode usar também para tingir, que é muito legal também, olha, vou pôr mais um pouquinho aqui.
Maquiagem, gente, maquiagem antiga que você não usa mais ou que já venceu, pode usar também para pigmentar. Olha, essa aqui é bem velha mesmo. Eu vou usar essa cor aqui também, olha. Porque todas elas são à base de mica, né, gente? Então ela vai pigmentar muito bem também. Se você quiser também usar a purpurina, pode também, que ela vai pigmentar da mesma maneira. Olha, gente, que tons lindos, né? Que ficaram. Não sei se tá dando pra ver, mas ela tá bem perolada e colorida. Eu vou agora passar aqui num papel para vocês terem uma ideia melhor, né? De como ficam os tons. E, gente, o pincel que você usar para aplicar, depois você limpa com álcool, tá? Como é um produto à base de álcool, é só colocar aqui no álcool e limpar. Vou começar aqui com o azul, olha. Olha, gente, que lindo que ficou, né? Depois que seca, a gente consegue perceber melhor o perolado dele. Esse azul feito com o xadrez. Agora vamos experimentar o feito com a anilina, esse violeta aqui que eu fiz com a anilina. Olha que maravilhosa essa cor, gente. Isso é fantástico para a gente usar nos nossos trabalhos, né? E é muito difícil você encontrar, eu nunca vi para vender verniz perolado colorido. E agora você pode fazer na sua casa. Geralmente a gente encontra só no branco mesmo, né? Que é a cor da pérola, mas a gente pode colorir também, porque a gente adora a cor, né? Agora eu vou usar esse aqui, que eu fiz com o pó xadrez. Olha que lindo também essa cor, né? E por fim, esse que eu fiz com a maquiagem. Ficou bem parecido o tom do xadrez. Olha também, gente, que maravilhoso, né? Você pode também, gente, dar acabamento nas suas peças já pintadas, olha. Essas aqui eu fiz com aquela massa que eu ensinei a semana passada, lembra? A nossa massa de biscuit, né, caseiro, a porcelana fria caseira. E eu vou passar para vocês terem uma ideia. Vou passar aqui o branco também, olha, nessa peça vermelha. Só para vocês terem uma ideia também do acabamento. Olha, tá vendo que lindo, gente? Ele vai dar um acabamento pérola aqui para essa cor. Olha só que lindo que ficou. Eu não sei se no vídeo dá para perceber, mas é a mesma coisa do verniz comprado, né? Industrializado. Olha como ficou lindo. Eu vou usar também, olha, um colorido. Por exemplo, esse coração aqui eu dei um fundo branco e vou passar o azul. Vamos ver como vai ficar. Olha, gente, que cor maravilhosa. Isso aqui, para quem me falou que vai fazer bijuteria usando essa massa, olha que acabamento lindo que fica. Olha, gente, que coisa mais linda, né? Vou limpar aqui o pincel. Vou passar aqui também nesse verde, vamos ver. No verde eu vou passar novamente o branco, né? Só para dar o acabamento, vocês terem uma ideia. Aí vocês podem aplicar, olha só, na massa, como eu tô fazendo aqui, mas também pode passar no vidro, pode dar acabamento em trabalhos de madeira, de MDF, inclusive no vidro, gente, eu vou até mostrar para vocês, eu fiz um teste ontem. Passei só uma demão, bem pouquinho. Olha só como ficou lindo também no vidro, né? Passei o azul, ele dá uma transparência, né? E fica aquele brilho mesmo da pérola. Muito legal, né? E aceita muito bem passar no vidro. Vou passar uma outra cor aqui, esse violeta. Olha só que coisa linda. Gente, maravilhoso, né? E como eu falei, gente, você pode fazer a base, distribuir em vários frascos, né? Pigmentar, fechar bem e guardar a sua tinta, né? Perolada caseira, tá? Eu vou só deixar secar bem aqui, que eu quero mostrar para vocês também após a secagem, tá bom? Até já! E olha só, gente, que lindo o resultado aqui das nossas peças. Olha, elas já estão secas e continuam com um brilho lindo, né?
com efeito pérola. Olha que lindo. Muito bacana, né, gente? Essa daqui que eu passei só o branco, olha. Fica realmente igual, né, ao verniz perolado industrializado. E aqui, como eu falei para vocês, é só guardar em um frasco bem hermético que o verniz continua, né, pronto para uso, ó. Aqui eu vou guardar e vou usar outras vezes. Aqui no papel, para vocês terem uma ideia também, olha, o que eu usei o xadrez, o que eu usei a anilina, o xadrez em pó e a maquiagem. E olha só que brilho lindo. Não sei se na câmera dá para ver, mas tá maravilhoso o resultado. Gostaram, gente? Então me digam aí nos comentários o que vocês acharam, né, dessa receitinha caseira de hoje. Me falam se vocês estão gostando das receitas caseiras e o que vocês vão fazer com estes materiais, tá bom, gente? E não se esquece, me dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com bastante gente, que vocês me ajudam bastante, e também se inscreve no canal, tá bom? Tchau, gente, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo!